Então aproveite essas tecnologias que a gente deixa disponível e tenha acesso a ela, tá? Daqui a pouquinho eles colocam, não sei se já colocaram o link. Deixa eu ver. Colocaram. Olha que equipe, hein? Que produção. A gente está com um probleminha no YouTube, mas o Facebook já está ao vivo, então mande esse link para as outras pessoas, familiares, acompanharem essa adoração, que começa agora, com a Escola Sabatina, que para mim é um dos momentos preferidos do culto, que a gente pode debater assuntos tão importantes. E eu não estou sozinha aqui para falar sobre esse assunto, estou com a Mônica. Tudo bem. Pastor, bom dia, tudo bom? Preparado? Sempre. Sempre, amém. E o meu amigo Rony Zamboni, da Igreja Adventista do Portão. Tudo bem, Rony? Rony tá... Eu já te empresto o microfone. Então, Mônica, é contigo. Tudo bem, um prazer ter vocês aqui com a gente. Nós estamos hoje estudando a 11ª lição, que está nos ensinando como interpretar as Escrituras. E antes da gente entrar no tema de hoje, propriamente dito, eu vou pedir para o Rony fazer uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estar na Tua presença e tendo o privilégio de estudar um pouco mais sobre os Teus cuidados e sobre o Teu poder sobre a história desse mundo. Nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito, agradecendo com a certeza que estará aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante todos esses sábados, a gente tem estudado todos os links junto com a Bíblia. E hoje, esse link são as profecias. Na realidade é possível, né? Não é muito difícil você estudar a Bíblia sem falar em profecias, né? O Rony estava me explicando aqui que 1/3 da Bíblia fala sobre profecias, né? E é interessante quando a gente vê e estuda a estrutura da Bíblia, como ela tem uma cronologia, né? Por isso que a gente fala que é o método historicista. Ela começa lá com a criação do mundo e vai dizendo os personagens que foram vivendo, não é isso, pastor? E daí ela vai num contínuo. As partes da Bíblia não são soltas, né? É como se você realmente visse a história de um livro, que na realidade é a história do mundo onde a gente vive, né? E esse método do historicismo, ele é extremamente importante para a gente, não é, pastor Jean? É verdade, Mônica. Esse método historicista é um método que nós, adventistas do sétimo dia, aplicamos. Né? Existem outros métodos, né, no passado. Por exemplo, nós tínhamos o método preterista, nós tínhamos também o método futurista. Né? Esses métodos eles foram desenvolvidos por dois jesuítas, né? E eles entraram em confronto direto com o método historicista, que é o método que nós acreditamos. Não é? Que é um método, como você disse, segue uma cronologia. Né? O preterismo é aquele que acredita que as profecias já se cumpriram lá no passado. Né? O futurista é o método que acredita que as profecias ainda vão se cumprir, ou seja, elas não se cumpriram durante o tempo, né? À medida que o tempo foi passando. E a gente acredita em todos, né, pastor, que algumas já se cumpriram e outras vão se cumprir, não é? Nós nos confiamos plenamente, acreditamos, né? Isso com base bíblica também, que o método historicista é o método verdadeiro, o método ideal. Não é? E é interessante que quando nós falamos de profecia, nós falamos de coisas que acontecerão. Ou seja, só abrindo um parênteses, Mônica, Deus ele é maravilhoso. Não é? Por quê? Porque Deus nos dá as profecias por várias razões. Mas a principal de todas é porque Ele nos ama. Não é? E Ele nos ama, então Ele nos dá avisos. Por exemplo, uma das profecias que nós temos muito claras na Bíblia é as profecias dos sinais que acontecerão antes da vinda de Jesus. Né? Então, ou seja, esses sinais eles são para quê? Para que eles servem? Para nos alertar. Ou seja, nós não temos uma data, e louvado seja Deus porque não temos a data, não é? Porque senão nós iríamos barganhar com Deus, né? Íamos negociar com Ele. Senhor, eu vivo a minha vida do meu jeito. Ou deixar para a última hora, né, pastor? Exatamente. Né? Então, Deus ele nos dá sinais. Ou seja, antes da vinda do Filho, né, antes da vinda de Cristo, acontecerá isso e aquilo. E isso é um sinal do amor de Deus por nós. Né? Isso é evidente, esse amor que Ele tem de nos dar as profecias para nos alertar de algumas coisas que aconteceriam no futuro. Um fato interessante aqui, Rony, que até o autor da lição ele fala, existe um princípio dia e ano, né? Então, algumas passagens da Bíblia, quando se fala em dias, são realmente dias, por exemplo, na criação. E alguns significam que um dia corresponde a um ano.
Tem como a gente distinguir isso? Tem. É uma temática muito interessante. A gente vive um tempo de um conflito muito grande. E esse conflito ele sempre existiu na história desse mundo. E nós vivemos um capítulo, digamos assim, que a gente está chegando no clímax de todo esse desenrolar. Lembra um pouquinho assim, eu gosto muito de assistir documentários sobre guerra, sobre a Segunda Guerra, para ver como que foram as estratégias. E sempre a comunicação, ela é fundamental para que um lado tenha sucesso na sua estratégia. E tinham-se grandes pessoas, grandes pensadores, grandes matemáticos que eles trabalhavam somente em conseguir interpretar o código utilizado pelo inimigo. E a Bíblia ela é tão interessante que a própria Bíblia, ela explica os seus símbolos. Isso que é interessante, nós não precisamos de um livro auxiliar, nós não precisamos de uma visão atual, de um cérebro fantástico para que nós entendamos o que as profecias falam. E a gente precisa entender que todo o estudo do nosso trimestre é focado em como nós devemos estudar a Bíblia, como nós devemos interpretar a Bíblia, o código da Bíblia. E esse ponto, falando sobre as profecias, é fundamental que nós tenhamos claro na nossa mente que o método de interpretação das profecias é o historicista. Tem uma importância muito grande nisso. Assim como o princípio do dia-ano. Nós temos profecia ao longo da Bíblia toda. Um terço da Bíblia é focado exclusivamente em profecias. E nós temos profecias literais que não precisam de símbolos. E nós temos profecias que elas precisam e elas utilizaram símbolos, então elas precisam de uma interpretação. Focando exclusivo na parte de Daniel e Apocalipse, o próprio Daniel, quando ele acabou de ter a visão, ele não entendeu. E ele precisou que um anjo viesse até ele para explicar a simbologia. Quando nós temos uma profecia que ela usa símbolos, animais, chifres, nós precisamos entender o que ela significa. E esse princípio, quando nós temos uma profecia, ela tem data para acontecer. Ela tem uma previsão de fatos que eles têm que se desenrolar para que essa profecia seja fato. E a própria Bíblia, ela fala que quando a profecia ela é simbólica, os dias significam anos. Eu vou pegar apenas um versículo para que nós possamos ficar mais claro e não ficar o que o Rony está falando. Está lá em Ezequiel, você pode ler tanto Números 14 e 34 como Ezequiel 4, 6 a 7. Eu vou ler Ezequiel 4, 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te darei para cada ano. Então, todos os símbolos que nós temos, que não são simples, tanto que o próprio Jesus falou, quem tiver conhecimento entenda. Tem um recado aqui que nós precisamos estudar e ir a fundo. Quando nós não temos profundidade no estudo das profecias, nós cometemos equívocos. Então, a importância de nós entendermos que, em específico, em Daniel e Apocalipse, que são livros que estão riquíssimos em profecias e são simbólicos, os dias não são literais. Eles têm um simbolismo que eles mostram e deixa claro e faz sentido. Toda a história humana faz sentido quando tu utiliza o método historicista e os dias valendo por anos. Só fazendo um complemento à fala do Rony, eu achei muito interessante essa tua fala, Rony, sobre a questão das estratégias de guerra, né? Acho que foi muito oportuno. É interessante que nós comentamos aqui antes do início da transmissão, né, que muitas vezes muitas pessoas interpretam a criação como sendo dias simbólicos, né? Ou seja, a Terra foi criada em 6, 7 mil anos, né? Na realidade, a criação ela não precisava de símbolos, né? Ela não carecia de símbolos. A criação ela é literal. Então, como que nós identificamos quando uma profecia ela é literal e quando ela é simbólica? Lendo o contexto. Algumas semanas atrás, nós estudamos aqui, inclusive eu estava aqui, onde nós estudamos sobre o contexto histórico da Bíblia, né? E nós não podemos ler textos isolados, né? Nós temos que ler o contexto dele, em que ele está inserido, né? Quando nós falamos ali sobre a questão das 2.300 tardes e manhãs, né? Nós estamos falando de um período histórico, onde nós não podemos interpretar de forma literal. Por quê? Porque tudo que precisava acontecer não aconteceria em 2.300 dias. É muito pouco tempo para que tudo acontecesse. Era necessário mais tempo, né? Então Deus ele se utiliza
desses símbolos, né, para nos ensinar. E uma coisa que eu estava pensando enquanto o Rony falava sobre Daniel. Daniel careceu, imagina, Daniel começou a ver urso, começou a ver leopardo com cabeças, começou a ver leão, começou a ver um animal, né, que é o quarto animal, que ele era terrível e espantoso. Imagina como é que ficou a cabeça, eu fico imaginando, né, eu estava refletindo essa semana, como que ficou a cabeça de Daniel vendo tudo aquilo. Se para nós hoje, que temos tudo escrito, tudo esmiuçado, detalhado, para nós já é difícil muitas vezes de interpretar isso, imagina para Daniel então, não é? Mas isso me faz chegar a uma conclusão, a conclusão de que Daniel precisou do auxílio divino para interpretar essas profecias. Não significa que nós hoje, por termos escrito, não precisamos do auxílio divino. Eu acho que mais do que ele ainda, né? Nós precisamos do auxílio para interpretar, porque Daniel estava vendo o que aconteceria no futuro. Nós vemos o que aconteceu no passado e que está acontecendo hoje e acontecerá até a vinda de Cristo, não é? Todos esses acontecimentos. Então, o auxílio divino, a presença do Espírito Santo para nos ajudar, nos dando iluminação para entender o que a profecia quer nos dizer, ela é vital para nós. Por isso que é importante, né, pastor, a gente sempre antes de estudar a Bíblia, a gente faz uma oração, pede para que o Espírito Santo nos conduza, né, para que realmente a gente seja levado para o caminho certo, né? Até tem uma parte, a gente hoje, né, tem uma carga de informação muito grande e essa informação nem sempre é de qualidade. Nós vivemos uma geração que ela tem excesso de informação. Nós temos telas, nós temos películas, nós temos filmes que têm uma carga de informação que nós nem paramos para pensar. E muitas vezes a gente separa boa parte do nosso tempo assistindo histórias mentirosas. Ou Netflix conta histórias verdadeiras. Ou a Marvel conta histórias verdadeiras. E nós ficamos com a nossa mente carregada de informação. E quando nós vamos... nome isso, desculpa interromper, se chama infoxicação. Não sei se já ouviram falar. E isso causa um tremendo estresse e problemas emocionais muito grandes quando a gente fica exposto a um excesso de informações e a gente não sabe nem administrar todas elas ou o que fazer com elas. Desculpa. E só fazendo um adendo ao que a Carol falou, bem breve, a profecia historicista, ela é fundamentada e baseada em história com H, né, e não história com E. Não é? Esse é um diferencial interessante, né? Porque história, não é? Ou seja, a profecia historicista ela é baseada em história real, que de fato aconteceu. Não é? A história, o que é? Com E é uma ficção. É uma ficção. Ou seja, então nós acreditamos no método historicista porque nós cremos que de fato as histórias aconteceram. E a história conta. É muito interessante você ler as profecias utilizando-se também de livros seculares que contam histórias. Não é? Se você for parar para analisar, tudo aquilo que Daniel falou de fato aconteceu. Não foi uma coisa da cabeça dele. Não foi uma ficção, não foi uma história como a Carol estava falando ali, né? Sobre essa questão e o exemplo que o Rony usou também. Então, tudo aconteceu, de fato. Não é? É real, é história. Né? Então, é interessante nós lermos o texto bíblico, nos fundamentarmos no texto bíblico de orientação do Espírito Santo, mas é importante também utilizar-se da história real. Ô Rony, é muito difícil a gente falar em profecia sem a gente falar sobre o sonho de Nabucodonosor com aquela estátua que tem vários metais, né? E cada um significa alguma coisa. Eu sei que é muito difícil nesse pouco tempo a gente falar tudo, mas dá uma pincelada para a gente só, como é que é isso? Perfeito. A conclusão do meu comentário anterior é bem nessa linha. Então, nós temos uma geração, nós vivemos um tempo que nas últimas décadas, o nível de acesso à informação que nós temos, nós não conseguimos ficar desconectado desse aparelhinho 5 minutos. Nós temos uma dependência de informação, porque a gente alimenta o nosso cérebro e ele fica hiperestimulado. O que ocorre é que, para pensar, você não consegue se libertar disso quando você vai estudar a palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos estudar a palavra de Deus com conceitos mal formulados na nossa mente. Nós temos sim doutrinação de conhecimento humano influenciando o nosso século. E o que ocorre é que em Daniel, Deus, até é um comentário da lição da semana passada, a Bíblia é a história de Deus contada através da história dos homens. E Deus utilizou Daniel para falar o seguinte: Daniel, eu vou te mostrar o que vai acontecer na história do mundo, para que vocês saibam que eu estou no controle disso.
Quando Nabucodonosor teve um sonho que fala sobre bestas, sobre forças, sobre estátuas, parece que é uma coisa muito difícil de compreender. Mas quando você separa tempo para entender os significados e os conceitos, e eu volto a frisar isso, nós estamos vivendo uma crise conceitual muito grande, e quando nós falamos uma besta que emergiu da terra, nós já associamos aos filmes que nós assistimos e nós imaginamos grandes bestas, forças. Não é esse o significado. E o Daniel, ele interpretou o sonho que Deus deu para Nabucodonosor para falar sobre os poderes que dominariam a terra, e ele falou a sequência que esses poderes seriam. E quem estuda a história secular consegue ter a riqueza de detalhe. E outro ponto que eu acho fantástico, se tu for estudar esses reinos, e a gente não vai conseguir resumir isso aqui, mas ele fala os 4 grandes reinos que teriam um poder global, e depois ele fala que diversos reinos tentariam ter esse poder global e não conseguiriam. E quando ele fala sobre os metais que a estátua teve, foram o principal metal que aquele império conseguiu manipular. Então a gente pega, por exemplo, o 4º reino foi o Império Romano. Qual que era o principal metal forjado pelo Império Romano? Era o ferro. Se for pegar, o primeiro era o ouro, o segundo era a prata, e o terceiro era o bronze. Então tem uma correlação e tem uma riqueza de detalhe muito grande. Mas para concluir o comentário, o livro de Daniel tem muitas datas. Ele tem 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas, tem diversas informações que nós precisaríamos de uma semana para falar aqui. Mas se você quer se aprofundar um pouco mais nessa história que daria uma série fantástica, nós temos profissionais que estudam e dedicam anos para ter uma informação mais aprofundada. Procure uma igreja adventista, procure um pastor, procure a direção da igreja, que ela tem material muito bom e numa riqueza de detalhe, para que nós possamos ter a certeza que aquilo que Deus mostrou para Daniel é fundamental para a compreensão do plano de Deus e o contexto de guerra, de grande conflito que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ótimo. Pastor Jean, um tópico que fala aqui é sobre o juízo investigativo. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Quando a gente fala sobre juízo, Mônica, a gente fica meio temeroso, né? Fala em juízo, as pessoas... Porque vê quando fala juízo final, então aí as pessoas tremem, né? Mas, na verdade, quem teme ao juízo é quem tem alguma falta, alguma culpa, não é? Ou seja, se o juízo vier e eu estou em dia, eu não tenho do que temer. Não é? Só que quando nós falamos de juízo investigativo, que a Bíblia fala aqui, ou também denominado como juízo pré-advento, não é? Nós conseguimos entender que o juízo investigativo, nós temos que entender a função dele, a funcionalidade do juízo. Algumas pessoas usam-se, ontem até eu estava vendo de um cidadão no YouTube falando, se Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, por que é necessário haver um juízo investigativo? Ou seja, se Cristo ele morreu, logo nós já não estamos salvos, então por que é necessário haver um juízo investigativo? O que seria o juízo investigativo? Nós temos que entender a função dele, não é? E a função do juízo, ela não é primariamente, do juízo investigativo, condenar, não é essa principal a função dela, né? A função dela é abrir os livros e mostrar para quem? Mostrar para principalmente os anjos. Quando nós lemos ali em Daniel 7, nós vemos ali a multidão de anjos que estava em volta do ancião de dias, e ele estava ali dando uma explicação. Qual que era a explicação que ele estava dando? Ele abriu os livros e mostrou para os anjos que não são oniscientes, ou seja, Deus ele é onisciente, Deus conhece tudo desde sempre. E conhece o futuro também. Agora os anjos não podemos esquecer que eles também são seres criados. E eles não são seres que são oniscientes, ou seja, têm o poder de conhecer tudo. Logo Deus precisava abrir então os livros e mostrar para eles o porquê que Cristo veio à terra morrer por eles, porque muitos dos anjos eles ficaram com uma pulga atrás da orelha, ficaram com um ponto de interrogação. Porque alguns lá no céu eles vieram junto com Lúcifer, outros ficaram, mas ainda ficaram com dúvida. Ellen White deixa isso muito claro, que alguns ficaram com dúvidas, ainda que se de fato Deus ele era justo. Não é? Então Deus ele vai lá e abre os livros, e ele na verdade existe um juízo só, em 3 fases, e a primeira fase é a fase investigativa. Não é? É onde se abrem os livros e mostra. O sacrifício de Cristo na cruz, só para encerrar esse raciocínio, o sacrifício de Cristo na cruz,
ele aconteceu para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Ou seja, a salvação ela é algo que me é dado. Mas eu muitas vezes consigo quebrar o impossível. Ou seja, foi me dado de graça. Mas eu ainda consigo quebrar o impossível. Quando? Quando eu não sigo as leis de Deus, quando eu não obedeço ao Senhor. Então, eu opto por não me salvar. O juízo investigativo, ele exige para quê? Ele exige para mostrar para principalmente os milhares de anjos, o quão justo Deus é, do porquê que alguns salvam e porquê que outros não. Acho que essa é a palavra-chave. Deus é justo. O juízo investigativo não é para achar culpado, é para achar justificação perante o universo. Se Deus salvasse todas as pessoas, ele não seria justo, porque nem todas as pessoas querem ser salvas. O pastor usou um termo que durante muito tempo me causou medo, literalmente, Carol, medo mesmo. Todos nós temos culpa, todos nós temos pecado. Se nós tirarmos Jesus da história e for julgar o Rony, a Mônica, o pastor, a Carol, todos nós estamos condenados, porque os nossos atos são pecaminosos. Mas a mesma Bíblia que fala sobre o salário do pecado é a morte, ele também fala que nós temos um Deus que basta nós confessarmos os nossos pecados, e eles são esquecidos, são jogados sobre a profundeza do mar. Então, esse juízo investigativo não é para identificar todos os nossos erros, é para julgar quando nós escolhemos a Cristo para justificar o nosso pecado. O juízo investigativo é para achar a nossa salvação e não a nossa condenação. E também vale a pena ressaltar, né, Rony, que pela vontade de Deus, todo ser humano se salvaria, né? Realmente não vai se salvar aquele que não quer, aquele que não aceitou, né? Porque quando eu penso assim, que as pessoas pensam muito em predestinação, né? A predestinação de Deus é para a salvação. Só que cada um é que decide o seu caminho, né? Carol, você quer fazer algum comentário aí dos nossos ouvintes? Tem vários aqui, vários. Queria mandar um abraço para o Christian, do Distrito Federal, que pediu para mandar um abraço para toda a comunidade dele, que acompanha com a gente aqui. Tem o pessoal do Ceará, tem gente de São Paulo, tem muita gente querida. Eu fico bem feliz. Fico bem feliz porque eu vejo que a nossa comunidade, nossa igreja, nossa família é gigante. Ela tem proporções que a gente desconhece, né? E tem muita gente pedindo para fazer uma série sobre esse assunto. O pessoal está gostando bastante. Eu separei aqui um comentário. Peraí. Gente, o comentário subiu, porque conforme vai subindo, ele apaga. Mas ela estava explicando o seguinte. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O Neemias escreveu o seguinte: hoje devemos pregar sobre a mensagem do primeiro anjo, segundo anjo e terceiro anjo. Como que vocês enxergam o comentário deles? Concordam? Acho que está dentro do contexto que a gente está falando. É a nossa responsabilidade? Não. Joguei para vocês aí a bomba. Sem sombra de dúvida, isso reflete muito o momento que a gente vive. E talvez eu fale uma coisa polêmica aqui. Não é tempo de nós fazermos revoluções sociais. Não é tempo de nós nos revoltarmos contra a injustiça social desse mundo. Não que nós devemos apoiar as injustiças e Deus vai cobrar cada uma delas. A mensagem é: ide a todo o mundo e pregai o evangelho eterno. É momento de nós separarmos para nós estudarmos e conhecermos a mensagem final desse mundo. É pecado o racismo? É pecado. E Deus cobrará. É pecado você roubar alguém? É. É pecado você destruir o que não é seu? É pecado também. Que nós possamos nos revoltar contra o pecado. E para que nós possamos fazer isso, é pregar o evangelho eterno a toda nação, língua e tribo. Porque o evangelho, em resumo, é: Jesus morreu para nos livrarmos do peso do pecado e para tirar o pecado desse mundo, de todas as suas formas. Amém. Eu já percebi ali, pastor, que o Rony já deu as suas considerações finais ali muito bem, e, né, e já falou o cerne da lição para ele. Para você, o que seria o mais importante do que a gente estudou? Esse assunto aqui, ele é um assunto que ele, além de nos informar de muita coisa, ele nos motiva também, não é? Ou seja, nós, por exemplo, nós temos a nomenclatura e somos chamados de adventistas do sétimo dia. Adventista é aqueles que creem na segunda vinda de Cristo, né? Ou seja, nós acreditamos, com base bíblica, de que Jesus Cristo vai voltar.
não é? E essa é a maior das profecias, não é? O retorno de Cristo para dar fim, né? Há muita coisa que hoje acontece que tem assolado a vida de muitas pessoas, talvez de muitos que estão nos assistindo agora também, não é? Então eu gosto muito, mas eu me detenho e finalizo a minha parte lendo um texto que está em João capítulo 14, versículo 29, que diz assim, ó, isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Jesus Cristo deu aqui o recado. E o recado dele é o seguinte, ó, eu vou falar para vocês, não digam que eu não avisei. Você quer ver? Eu lembro da minha mãe, por exemplo. Provavelmente ela está me assistindo, que eu falei para ela que eu ia estar aqui hoje, né? Minha mãe e o meu pai, quando eu era criança, eles diziam para mim o seguinte, ó, não vai lá, porque se tu for, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Por que eles falavam isso? E diziam com tanta ênfase isso? Porque eles conheciam coisas que eu não conheço. Eles têm experiência que eu não tenho. Então eles diziam, se você fizer isso, vai acontecer isso contigo. Cuidado, não vai lá na beirada, porque você pode cair dentro da água e se afogar. Não é? Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele é justo. E além de ser justo, Ele nos ama. E Deus sabe fazer essa diferenciação muito perfeitamente de amor e justiça. Não é? Por isso que vem esse texto me chama a atenção. Isso eu falo agora antes que aconteçam as coisas. Para que vocês não sejam pegos de surpresa. Eu já fui pego de surpresa em algumas vezes. Por exemplo, eu lembro que um dia uma professora na faculdade me fez uma pergunta que eu não tinha resposta, na frente de todo mundo, eu passei uma vergonha tremenda. Não é? Deus, Ele nos dá todos os sinais do que vai acontecer, por quê? Porque Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Não é? Então, a profecia, ela tem essa finalidade, ela tem essa função, é nos motivar, nos orientar, nos alertar para coisas que acontecerão no futuro, e o futuro está próximo. Amém. Olha, eu agradeço muito, vocês fizeram um milagre, né? Porque tantos conteúdos, né, difíceis e profundos para a gente falar aqui em tão pouco tempo. Agradeço muito a colaboração de vocês. E eu queria deixar um recado para você que está em casa. Se você ainda não estudou as profecias de Daniel, de Apocalipse com profundidade, a igreja oferece esse apoio. Assim como o Rony mencionou, você pode procurar o canal da nossa igreja ou de outra igreja adventista, que com certeza pessoas, né, que sabem do assunto, sabem te comprovar historicamente, porque às vezes você vai precisar de mais de um encontro, né? Às vezes 3, 4, 10, não sei, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Então a gente disponibiliza isso para você. Se você quiser estudar mais a fundo, procure alguém da igreja que vai te dar esse suporte, tá bom? Eu agradeço muito, desejo a vocês um ótimo sábado e nós vamos então encerrar essa parte com uma oração. Pastor, faz uma oração para a gente, por favor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes nós lemos muitas coisas na Bíblia e temos um pouco de dificuldade de entender. Mas nós queremos, ó Pai, desde já pedir o Espírito Santo para que nos ajude a compreender o que a Bíblia tem a nos dizer acerca dos acontecimentos que estão por vir. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, que por muitos tentou ser destruída no passado, ela chegou até nós hoje, e através da leitura da Tua palavra, nós conseguimos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, por favor, abençoe-nos, use-nos poderosamente para que cumpramos, ó Pai, o nosso papel nessa terra, que é de levar o Teu Evangelho, levar as boas notícias, as boas novas a pessoas que estão desesperadas, desiludidas, deprimidas, cansadas. Por favor, Senhor, use-nos e tenha prazer em nos usar. Nós entregamos nossa vida nas Tuas mãos. E nós Te pedimos tudo isso, não é porque em nós haja algum merecimento, mas são nos méritos do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. E é no nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Dá uma tristezinha, né? Fala a verdade. Quando acaba a lição, uma lição boa como essa, na verdade o estudo aqui acabou, mas ficou um grande desafio para todos nós, né? A responsabilidade de pregar o Evangelho mais do que tudo nessa vida. Fica aqui o meu abraço. Peraí que bloqueou minha tela. Para Iracema de Rondonópolis, que disse que está com a família toda assistindo. Para o pessoal do Ceará, que também mandou um abraço. Para o Paulo de
Minas Gerais. Gente, é bastante gente. Eu vou fixar aqui o comentário do Samuel. O Samuel Aguiar é o nosso irmão querido aqui da igreja e está, assim, dando atenção para todo mundo, coisa que a gente não consegue fazer o tempo todo, né? Mas eu vou fixar um dos comentários dele que colocou o nosso contato. Essa lição, ela trouxe bastante conteúdo teológico e com certeza deve ter te deixado bastante instigado a estudar a Bíblia. Então, se você tem vontade de conhecer mais sobre esse assunto, mas eu já sou adventista, mas quer conhecer mais sobre esse assunto, independente da sua religião, eu vou deixar fixado aqui o contato que o Samuel disponibilizou, que é o WhatsApp da nossa igreja, e você pode solicitar o estudo por ali. E também, se você quiser, tem o site da Casa Publicadora Brasileira, também está disponível, que eu acho que é o mais.cpb.com.br. Acho que o pessoal da produção podia colocar o link aqui para me ajudar, né? Isso mesmo, mais.cpb.com.br. Lá vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo que foi falado aqui da lição da Escola Sabatina. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com o culto.